Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente. E ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né? De meditação e etc., reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bonito o suficiente. Então é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação. E trazer palavras fortalecedoras, isso muda tudo. Estamos falando do hábito de ser você. Então você é uma pessoa, uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Quando a gente fala dessa reprogramação ao ponto de você não lutar mais contra essa voz, porque a princípio, inicialmente, esse processo de autoconvencimento contrário, ele ainda não é algo seu. Você tem que forçar inicialmente. E isso é super possível. Treine até se tornar. Porque nesse processo de treino, você vai criando novas conexões neurais. É aí que está o jogo. Então o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né? Por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. E isso são os hábitos. Os hábitos levam ao ritmo hipnótico. E nós temos o hábito de pensar de uma maneira X. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror, através da resistência, inicialmente. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Mas o simples fato dessas pessoas continuarem inserindo uma nova informação, porque um programa, ele iniciou com uma informação, né? A informação falada, a informação de todos os estímulos do ambiente. O simples fato delas continuarem já alteraria esse programa. Só que as pessoas não sabem lidar com o desconforto e nem com o prazer, né? A gente fica sempre meio bagunçado entre o prazer, a dor e etc. Isso é muito importante, inclusive no seu processo de reprogramação mental. Por isso que é importante você ter processos de reprogramação mental. Não basta você escutar um vídeo aleatório na internet e começar a repetir eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Porque isso de fato não funciona de acordo com as suas crenças. Então vamos dizer que o Maurício tenta inserir o programa de eu sou um milionário. Se você tem uma crença de rejeição contra ser milionário, ou melhor, uma crença financeira que te impede de chegar lá, essa palavra já será rejeitada pelo subconsciente. Então nós temos que driblar essas crenças. Então o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro. Assim como características da sua personalidade. Então, quais características na sua personalidade que faltam em você? E assim, eu faço até hoje. Se eu tivesse tal característica na minha personalidade, eu produziria mais e isso naturalmente me traria dinheiro. Então você insere um programa para acrescentar esse traço de personalidade ou de habilidade que você não possui. Porque quando você tem, naturalmente, você chega lá. Então existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nesse caso, no 1 milhão. Por isso que é importante ter processos, exercícios bem definidos para reprogramar o seu cérebro. E principalmente saber quais são as suas crenças. Porque o programa mental, ele direciona o seu comportamento automático e ritmo hipnótico. Então nós temos que entender qual é o programa mental que eu tenho e para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. Então qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito e a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona? Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada e que você realiza tudo o que está na sua mente. Então qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo o que está na mente. Então quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que nos distancia daquele lugar, porque o nosso cérebro é muito perfeito, ele avisa. E aí, esse ponto tem um oposto, a lei da polaridade. É esse oposto que a gente tem que inserir. Porque todo mundo pode chegar no sucesso em algum lugar. Só que algumas pessoas têm aquelas habilidades, não vou dizer perfeitas, mas necessárias para chegar lá. E se a gente analisa, são personalidades, habilidades parecidas. Nós já sabemos quais são, né? Constância, determinação, resiliência. Se você não possui, tem que inserir. Por quê? É a crença da identidade que atrai tudo para nossa vida. Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade
que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Eu via outras pessoas se dando bem, então eu pensava, bom, se eu não tenho essas habilidades, eu vou desenvolver. Eu acredito que isso seja uma mentalidade muito, muito importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia. A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso. Então eu me arrisquei completamente, e aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria. Quando você tem um desejo ardente, você vai empurrando as suas crenças com a barriga. Isso não necessariamente vai ficar escondido por muito tempo. Uma hora essa sujeira sai do tapete, foi o que aconteceu comigo. Então a minha frequência vibracional era muito mais forte do que as minhas crenças, porque eu queria muito chegar a algum lugar. Então eu peguei as minhas crenças e coloquei pra debaixo do tapete. E aí eu ganhei dinheiro, tive um reconhecimento profissional na época. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo depois de um tempo, num relacionamento. Claro que o universo, ele é muito perfeito, então ia usar alguma isca, algo, alguém, alguma situação pra mostrar que eu ainda estava ferida. Por quê? Muitas pessoas acham que se curaram, mas na verdade elas se esconderam dos gatilhos. Você começa um processo de desenvolvimento pessoal e aí você vai se colocando no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas, e é justamente o relacionamento que faz a gente crescer, né, e mostrar que a gente se curou. E aí você vai se colocando no seu casulo, se afasta do mundo das pessoas, se fecha, e aí você acha que você tá curado porque ninguém mais te abala. Só que quando você vai pro mundo de novo, você vê que na verdade você não tava curado, você só se escondeu do que antes era um gatilho pra você. Quando não tem ninguém que te espreme, não vai doer. Mas quando você vai pro mundo, coloca o seu braço, alguém espreme, aí você tem aquela reatividade de novo, né? Tem que reprogramar as crenças. Porque se você não reprograma a sua mente, o seu subconsciente, você atrai com a sua frequência vibracional, porque é a lei. Então existe a crença, eu posso acreditar que a lei da atração funciona. Mas existe a lei da atração funciona. Nós temos provas quanto a isso. E você atrai com a sua frequência, só que as suas crenças determinam o que fica com você ou não. Então, com a minha frequência vibracional, eu consegui atrair coisas grandiosas, mas no momento mais oportuno, elas desapareceram. Até que eu tirasse aquela sujeira debaixo do tapete e solucionasse tudo. Então, inicialmente, você tem que sim, sugestionar pra você, mesmo que você não acredite ainda nisso. Só que você tem que se familiarizar com essas novas informações no seu cérebro. Assim, quando você se relaciona com alguém. Isso acontece bastante. Digamos que é uma pessoa que não goste de abraços, de toque físico. Existe muito isso. E aí você começa a se relacionar com alguém que é muito toque físico. Inicialmente, você rejeita aquilo, né? Então, eu não gosto que me toque, etc, etc. Mas essa pessoa vai se aproximando tanto, garantindo o espaço dela, que em um determinado momento você até que, ok, já não se assusta mais. E quando nós falamos das nossas crenças, é assim que tem que acontecer. Agora, a crença de identidade é a base. Todo mundo fala do merecimento, né? Existe o merecimento para ganhar dinheiro, o merecimento para o amor. Na verdade, é a crença de identidade. Por quê? Nós temos uma tríade. A identidade é a base. A forma como você se enxerga determina o que você se sente capaz de fazer. Então, a crença de capacidade seria a secundária. O que você se sente capaz de fazer determina o que você se sente merecedor. Então, tudo começa com o que eu acho de mim. Depois, o que eu acho que eu sou capaz de fazer, de acordo com o que eu acho de mim. E quando você faz, você traz convicções de que você merece algo. E as pessoas param aí. Elas não fazem. Só que nós precisamos de convicções. Por exemplo, essa mulher com autoestima baixa, vamos usar esse exemplo. Quando ela faz, por exemplo, uma simples, né, entre aspas, ida à academia, uma melhora na alimentação vai trazer uma ideia para a mente dela de que ela tá mais magra. É a ação que liga o mundo mental do mundo físico. É o movimento. Sem a ação, você não consegue trazer essas convicções. Por mais que ela não tenha emagrecido nem 100 gramas. A mente dela vai fazer ela se sentir mais bonita. Isso é uma convicção. E esse estímulo de frequência e de informações neurais, de forma repetitiva, vai alterando um programa. E esse programa, ao ser alterado, interfere no seu comportamento natural. Então, inicialmente, o que era uma resistência, o que era difícil, vai se tornando uma fonte de reabastecimento, de prazer. Por isso que as pessoas, elas ficam até viciadas na academia, né? Não é só o músculo, é a identidade. É a autoestima, é esse estímulo, né, de prazer, enfim. Então, uma pergunta muito importante é: onde eu quero chegar? Porque, dependendo do movimento que eu desejo ter, aqui tá ótimo, a minha identidade assim tá ok. Agora, dependendo de onde eu quero ir, eu tenho que melhorar.
Inclusive, a melhoria faz parte da vida. Quando você não tem mais o que melhorar, a vida perde a graça. Porque quando você cria o prazer de melhorar, você melhora muito rápido, né? Quando você cria o gosto por avanço na sua vida, tudo vai desbloqueando de uma forma muito rápida. Por isso que quando você tem o desejo ardente por algo, aquilo vem rápido. Digamos que nós tenhamos 100% de energia ao longo dos nossos 24 horas. Então, abri os meus olhos, tenho 100% de energia para depositar em alguns lugares. E aí você pega 70% de energia e coloca aqui nesse lugar. E aí depois você distribui o restante. Nesse lugar que você colocou 70% de energia, ele vai devolver os 70%. Agora, se você distribui 20% aqui, 20% aqui, 20% aqui, você vai receber os 20% em troca. Só que quando nós estamos falando de um objetivo valioso, se você coloca 20%, não é o suficiente para te trazer o resultado que você deseja naquele tempo. Conferir se você está na direção correta. É pra cá mesmo que eu quero ir? Tem uma faísquinha dentro do meu coração? A partir desse momento, ir para a constância. Criar a constância de produzir, de fazer. Depois é a intensidade. Porque nós passamos por ciclos da natureza, né? Primeiro você planta, aquilo gesta e depois você colhe. Se no momento do plantio você coloca intensidade, quando vier a colheita, vem muita coisa.